Isso, segundo de engrosso, servo por amor, e depois o hino do JMJ e o de Mariela. 19. Vamos fazer uma festa na maior alegria. Cadê o povo? Cadê o povo? Tem dois, estão chegando, gente, vamos entrando. Fiquem conosco aí nessa uma hora. Uma hora só. Anuncia-me uma santa festa. Olá. Você mais perto de Deus. Ele está falando Uma santa festa de Paris. Bom, ele está falando de Paris. Você mais perto de Deus. Renato, lá. Anuncia-me. Essa. Boa tarde, 16 horas e 1 minuto. O programa Anuncia-me na Rádio Santana 89.7. Eu fico feliz que você esteja aqui conosco, escutando mais uma vez esse nosso programa, promovido pelo Serviço de Animação Vocacional. Meu nome é Irmã Yuri, eu sou irmã franciscana da Sagrada Família de Maria. Convido você a passar essa uma hora conosco, essa uma hora de graça, essa uma hora de testemunha, essa uma hora de promoção vocacional, que não é só uma promoção assim, vamos ser padre, vamos ser freio, vamos ser... Não! É promoção à vida, e é uma vida a serviço do Evangelho. Se você quiser interagir conosco, no WhatsApp da rádio, no 42 99151 8989, 99151 8989. Hoje não estamos ao vivo pelo Facebook da Irmã Yuri, mas estamos ao vivo pelo Facebook do irmão Tiago Rangel Cardoso. Se você quiser ficar ao vivo com a gente, interagir conosco, esse nosso convidado especial de hoje, que tem coisas absolutamente diferentes para partilhar conosco, que até hoje, em todos os programas que a gente veio, que a gente pôde partilhar testemunhos de vida, olha, eu nunca ouvi algo tão curioso e tão bacana como esse irmão que veio hoje aqui conosco. Vou pedir para ele se apresentar. Irmão, seja bem-vindo. O nosso povo aqui, que é alcançado pelas ondas da Rádio Santana, está todo ouvidos para te ouvir hoje. Olá, boa tarde, irmã Yuri, a todos que nos acompanham pela Rádio Santana. Boa tarde. Como diz lá em Jerusalém, Shalom Lekulam. Shalom, ou a paz a todos. E também aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Boa tarde, meu nome é Tiago. Eu sou daqui, sou nascido nessa terra, sou filho dessa terra de Ponta Grossa. Crescido em Castro, então... Também, dizem que quem nasce em Castro é o sapo, né? Porque antigamente tinha muito sapo, então... Mas não, eu cresci em Castro, no interior de Castro, comunidade de Campinas Pedras, próximo ao Maracanã. Tem bastante gente que nos acompanha através das ondas da Rádio Santana de lá também. Então, sou filho dessa terra. Não moro aqui hoje, mas sou filho dessa terra. Pois é, importamos um irmão. Ele falou assim que, como diz lá em Jerusalém, isso quer dizer que você mora em Jerusalém, na Terra Santa, na Cidade Santa. Fica lendo a Bíblia e fica olhando, é aqui, nossa, foi aqui que isso aconteceu? Foi muito curioso isso, porque pra gente, né, a gente não tem assim, a gente tem que abstrair muito para poder imaginar todas essas coisas que tem retratadas em letra, né? Porque a imagem fala muito mais, né? Com certeza. A letra ali do texto, ela tem uma limitação. Imagino que para você olhar aonde você mora é mais do que um simples ver coisas, mas um contemplar. Né? Nós costumamos dizer, nós cristãos, ou na nossa realidade em Jerusalém, em Israel, na Terra Santa, de que a terra é o quinto evangelho. Nós temos os 4, mas a terra fala por ela mesma. E, por vezes, ela evangeliza muito profundamente. Então, de fato, é uma pena que todos nós não podemos ter a experiência de conhecer, de viver, de ver esse lugar, mas, como nós dizemos lá, esse é o quinto evangelho. Foi ele quem testemunhou a presença de toda a história do povo de Israel, toda a história do nascimento, da vida de Jesus, da paixão de Jesus. Foi essa terra que testemunhou e está lá como prova até o dia de hoje. Maravilha. Irmão, conta pra gente, assim, faz tempo que você mora lá? Como que começou essa história de Notre Dame, senhor? Francês, hein? Bom, como eu disse, eu sou nascido aqui.
E eu estou morando fora do país já há 8 anos, e em Jerusalém, agora em setembro fazem 8 anos. Eu saí do Brasil em janeiro e cheguei a Jerusalém, não que eu demorei tanto tempo para chegar em Jerusalém, mas eu passei por outros lugares para me preparar com línguas antes. Né? E eu já estou na congregação, já faz 12 anos, 13 anos agora, na congregação de Notre Dame de Sion. Eu os conheci aqui em Castro, nós temos uma casa de formação, aqui na Vila Rio Branco, em Castro. Temos também a paróquia do Rosário. E eu conheci a congregação ali, tive a experiência, conheci no local mesmo. Então, foi através disso que tive a oportunidade e a graça, depois de 5 anos, de ter essa possibilidade de morar e estudar em Jerusalém. Que bacana. O irmão também vai falar sobre a sua própria congregação, o seu carisma, qual é a missão, né? Mas nós vamos falar isso no terceiro bloco, se você quiser ficar aí com a gente. Espera que tem muita coisa legal para você escutar. Coisas que são riquezas da nossa igreja que é mãe, que é viva, que é jovem. O irmão também é jovem, irmão. Você pode falar a sua idade? Posso, não tem porquê não. Não tem problema com isso. Tenho 31 anos. 31 anos, super jovem, né? E toda essa vitalidade que você tem demonstrado desde quando a gente começou a conversar. Percebo assim, né? Não só um conteúdo, mas uma vida de oração que é primordial, né? Na nossa vida consagrada, desde os primórdios da vida consagrada, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e isso foi a paixão desde lá de São Pacômio, né? Com os primeiros eremitas, São Bento, Santo Antão, e essa capacidade de acolher também o diferente, que a gente mal se viu, né? A gente já começou a interagir aqui com bastante força, porque temos um centro, né? Que é a pessoa de Jesus Cristo. Gente, primeiro programa do mês vocacional. Convido a você a intensificar as suas orações. Não esqueça que no quarto bloco do programa, nós vamos estar rezando com você, pedindo a intercessão de Maria, Mãe da Divina Graça, padroeira da nossa diocese, pelas suas necessidades. Então, se você quiser, entra lá no WhatsApp da rádio, no 99151-8989, manda o seu pedido de oração. Se você está ao vivo pela página do irmão Tiago no Facebook, manda também lá o seu comentário, o seu pedido de oração, e nós vamos recolher tudo isso, entregar nas mãos de Maria, nossa mãe, porque ninguém é melhor do que ela para entregar as nossas necessidades a Jesus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Rei, esposo da nossa alma. Muito bem. Segundo bloco do nosso programa, nós vamos falar sobre o santo que nós comemoramos hoje, São João Maria Vianney. Um santo que todo mundo pensa que para ser santo tem que ser muito inteligente, saber muitas coisas, né? E ele provou que na simplicidade, na humildade, na vida de oração e profunda união com Deus, desse modo que Deus também quer que as pessoas sirvam. A gente não precisa ter milhares de capacidades, saber cálculos, a gente precisa ter um amor muito grande a Jesus Cristo, ao seu projeto. Então, eu vou convidar você para escutar essa música bem típica de clima de preparação para a JMJ de 2019, no Panamá, coisa do Caribe, latino-americano, quente, nada de Despacito, por favor. Eis-me aqui, Missionário Shalom. Você vai amar essa música nova do Missionário Shalom, lançada agora dia 27 de julho, recente, super recente. Entra lá no YouTube se você quiser ouvir de novo, mas escuta aí com a gente. Eis-me aqui, Missionário Shalom. E vai dançando aí com a gente. Programa Anuncia uma Santa Festa no seu rádio. Rádio Santana 89.7. Fica aí com a gente. Pois não sou agora. Aí eu falei assim, vou pegar uma música nova do Missionário Shalom. Quando eu escutei a sorte, que a gente fez uma festa junina lá na congregação, aí nós somos em 14 junina. Uau, grande. Só de junina, são 14, né? E a gente tem algumas do Pará, do Maranhão, né? E aí elas levam uns melodies, umas coisas assim. Estavam ensinando os passinhos mesmo, né? A gente estava aprendendo a dançar essas coisas, bem típicas. Vou baixar essa música aí, porque tem muita... um jeito mais latino, né? Do Caribe, assim, né? Falei, vou levar. Porque a princípio você olha assim, meu Deus do céu,
já espera outra coisa, né? E o clipe é muito, muito legal também. Mas olha, fica à vontade para falar. Às vezes a gente esquece alguma coisa, né? Eu não consigo me prender muito. Tá bom ser livre, é mais natural. É uma conversa, assim, né? O pessoal percebe que a gente vai ter essa sinergia, assim. Eu trouxe da outra vez uma irmã da Anunciação, mas ela nunca tinha feito o programa na rádio. Aí, no terceiro bloco do programa, que ela saiu as canções. No primeiro. No começo talvez assuste. Ele está acostumado a viver em público, né? É pra falar em público sim, a gente tem que perder vergonha de vez em quando, né? Eu falo com grupos, recebendo grupos que vêm visitar, então tem que falar com eles. Seja de pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, até grupos que eles fazem todo lá, o exército é obrigatório, né? Todos são passados por lá, rapazes, moças, todos. Então eles vêm, faz a formação, eles vão visitar lugares assim também, então fala que aquele grupo de soldados, 30, 35 soldados assim, com eles, é muito bacana. Por crianças também, começando com crianças, já recebi 3 vezes lá, e são muito curiosos, mas muito curiosos. Você fala um pouquinho, 10 minutos, porque não mais que isso, ele não fala o que é. E eles começam a me perguntar, porque eles não são cristãos, então eles querem saber essa história de... No hebraico não tem a palavra religioso, ou irmão, tem a palavra monge, nazir. Então, eles querem saber, porque eles têm uma mentalidade de que nazir é aquela, todo com hábito, aquela história toda, e nós não temos hábito. Por exemplo, não pode ser diferente. O que passa com você? Que tipo de monge é esse? Estava esperando alguma coisa, frustrei. Sim. E sem cabelo, sem barba? Sem nada. A gente falava dos nossos estereótipos a respeito de árabe e judeu, eles também têm, então Mas também tem um tipo de vida religiosa dentro do judaísmo? Assim, tipo... Tem, completamente. Tem os chamados judeus religiosos e judeus não religiosos. O judaísmo, a diferença com as religiões, por exemplo, com o cristianismo, é que para você ser judeu, não é questão de fé, você nasce judeu. Você sendo filho de mãe judia, você é judeu. Hoje em dia... Existe também, mas é um processo muito complicado, porque eles são muito exigentes. Muito exigentes. Então, você tem que passar pelo chamado rabinato ortodoxo, não liberal, não ultra-ortodoxo, mas ortodoxo. E você tem que demonstrar que você, de fato, cumpre, porque o judaísmo é baseado em cumprir mandamentos. De manhã até a hora de você deitar, você tem muitos mandamentos, regras que você tem que cumprir. Então, é como se eles fossem avaliar se você sabe o que é. Então, é bastante complicado. Existe, não existe, mas não é comum. Nossa, então, desde que eles nascem escutando Sim. A lei. E lá você tem os religiosos e os não religiosos. Os religiosos seguem a religião, os não, eles são judeus por nascença, são seculares, por assim dizer. São normais, mas não praticam a religião. Esses são os ultra-ortodoxos. Ultra-ortodoxos, eles são chamados. Chamado piot, esse cabelo que a partir daqui de junto. E a maioria deles usa chapéu ou kippá. O kippá todo ortodoxo é o todo religioso usa, mas esses dois são pretos com um chapéu bastante peculiar. E as mulheres, é uma vida bem sofisticada. Não, aí que tá. Isso seria no... Eu conheço muito do Islã, mas o que eu conheço, eu poderia dizer que o Islã é assim. O judaísmo, a mulher, por exemplo, por que ela não precisa vestir, fazer tudo que um homem faz? Não é porque ela é menor que o homem, mas porque ela recebeu um dom de gerar a vida. Ela já é abençoada por este dom. Então, muitas das práticas religiosas ela não precisa fazer por conta dessa graça que a mulher tem de poder gerar a vida. Então, é basicamente por isso. O homem, digamos assim, o homem para se santificar mais, ele precisa de toda uma prática extra que a mulher precisa fazer. Ela pratica, ela vai na sinagoga e tal, que não é só na sinagoga, mas é a vida diária. Né? O que comer, como comer, chamada kashrut, que é o tipo de comida que se come também, muitas coisas não podem comer e tal. A mulher, nesse sentido, não é submissa, mas ela tem algo extra, que é a graça de gerar a vida. Por isso tem muitos filhos também.
Essa é uma das perguntas que uma das crianças fez quando começou a me visitar. Qual que é o primeiro mandamento? Aí eu falei, então, qual que é o primeiro mandamento? A pergunta foi assim, você disse que você é religioso, mas como é que você é religioso se você não faz o primeiro mandamento que Deus mandou? Eu falei, como assim? Qual seria esse primeiro mandamento? Crescei, multiplicai e dominar, mas se dominar no sentido de conquistar, de cuidar, dominar a terra. Falei, interessante. Então, eu vou te explicar o porquê. A gente começou a conversa. Mas aí, o primeiro mandamento bíblico, por assim dizer, crescer, multiplicar e dominar. Então, esse é o primeiro deles. E aí, ele ficou curioso, mas você disse que você segue a Bíblia, você é cristão e tal, e tal. Como é que é possível? Se primeiro você já não segue. A gente fala a questão de que nós acreditamos como religiosos, como consagrados, na vida, nós antecipamos essa realidade futura, na escatologia, a gente tenta antecipar vivendo aqui. Ele não entende muito o que é escatologia, o que é essa vida posterior, mas em todo caso, a gente conversa. Muito bom, muito bom. Aí não. Programa Anuncia-me, uma santa festa no seu rádio, levando você mais perto de Deus. É isso mesmo? Só tem uma pessoa, minha gente, cadê vocês? Entra e vai embora, né? Ou entrou bastante. Saíram todos. Ó, tem dois, vamos aumentando. Ó, tá vendo? Só chamar que eles vêm. Bacana. 16h16, programa Anuncia-me, uma santa festa no seu rádio. Seja bem-vindo. Se você chegou agora, nós estamos aqui com o irmão Tiago de Notre Dame de Sion. Falei direito? Perfeito, Ai, que legal. Muito bom. Ótimo. De Nossa Senhora de Sion. Ele é natural de Ponta Grossa, viveu em Castro, cresceu em Castro, mas a gente importou ele lá de Jerusalém por hoje no nosso programa Anuncia-me. E se você quiser saber mais, fica também para o terceiro bloco, porque nesse segundo bloco nós vamos falar do padroeiro do sacerdote, São João Maria Vianney. Você sabe que amanhã a gente comemora o Dia do Padre? Você já rezou pelo padre que te batizou? Se você ainda não rezou, pede para Deus que dê para eles fidelidade, perseverança e santidade, para que ele também seja um pastor com cheiro de ovelhas, como o Papa Francisco tem costumado a falar para os padres, seja um pastor com cheiro de ovelhas. Quero partilhar com você, então, um pouco da vida de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney foi um exemplo de santidade na construção do caminho da salvação. São João Maria Vianney também foi conhecido como Cura d'Ars. Se eu estiver falando as palavras em francês errado, não me corrija, por favor, porque eu não sei, mas está escrito aqui. O irmão sabe francês, né? E a gente... Estou aqui conversando, fiquei até com vergonha. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Bom, mas ele me perdoa. Enfim, o Cura d'Ars, São João Maria Vianney, nasceu em Dardilly, no ano de 1786, e enfrentou o difícil período em que a França foi abalada pela Revolução Napoleônica. Camponês, de mente rude, proveniente de uma família simples, mas bem religiosa, percebia que, desde cedo, a sua vocação era para ser padre, era o sacerdócio. Mas antes da sua consagração, chegou a ser um desertor do exército, pois não conseguia nem acertar o passo com o batalhão. Era um cristão íntimo de Jesus Cristo, servo de Maria e de uma grande vida penitencial. Tanto assim que somente graças a essa vida de piedade é que conseguiu chegar ao sacerdócio, porque ele não acompanhava intelectualmente as exigências do estudo, do latim, da filosofia e da teologia da sua época. Curiosamente, ele começou a ler e a escrever somente com 18 anos de idade. Para nós é bem tarde, né? Hoje as crianças começam a ler com 5 anos de idade, então, com 18 anos ser alfabetizado é algo muito extraordinário. João Maria Vianney foi ajudado por um antigo amigo e vigário, conseguiu tornar-se um sacerdote e aceitou ser pároco na pequena aldeia pagã chamada Ars, onde o povo era dado aos cabarés, vícios, bebedeiras, bailes, trabalhos aos domingos e blasfêmias. Tanto assim que suspirou o santo na sua humanidade. Neste meio
tenho medo até de me perder. Você vê que o santo também era muito humano, não é um super-herói. Ele disse que tinha medo de se perder porque o meio era extremamente corrompido. Exatamente por quê? Porque a vida era tida como um objeto. Dado aos cabarés, aos vícios, bebedeiras, a vida não valia muita coisa. Dentro da lógica da natureza vem o medo, mas a graça traz a coragem. Com o rosário nas mãos, joelhos dobrados diante do Santíssimo, testemunhando a sua fé na sua vida e a sede pela salvação de todos e enorme disponibilidade para catequizar, o santo não só atende ao povo local, como também ao de fora, no sacramento da reconciliação, tanto assim que chegava a permanecer 18 horas dentro do confessionário. Alimentava-se pouco, de batata, de pão, e consumiu 40 anos de sua vida pelos demais para ajudar as pessoas a se voltarem a Jesus. Portanto, São João Maria Vianney, que viveu até os 73 anos, tornou-se para o povo não somente um exemplo de progresso e construção de uma ferrovia que aconteceu lá nessa cidade, que servia para a visita dos peregrinos, porque as pessoas, quando ouviam dizer o seu nome, era o Cura-Dades, era o padre que perdoava, o padre que dava conselhos, o padre piedoso, um padre santo. Antes de morrer, era tido como santo. Um exemplo de santidade, de dedicação e perseverança na construção do caminho da salvação e no progresso do reino de Deus, para uma multidão de pessoas. Pois, como padre, teve tudo de homem e, ao mesmo tempo, tudo de Deus. São João Maria Vianney, rogai por nós. Irmão, você chegou a morar em outros lugares além de Jerusalém? Onde você morou já? Sim, a minha primeira experiência fora foi Paris, foi na França. Então você conhece um pouco da história. Um pouco da história, sim. E é bom relembrar, justamente estava contando, justamente nessa realidade francesa. Eu morei lá durante alguns meses para aprender a língua. A minha congregação, Sion, ela é de origem francesa, então eu morei lá por alguns meses. E também em Londres, por conta do inglês. Eu estudei teologia em inglês, precisei da língua inglesa um pouquinho antes, então passei alguns meses também para aprender a língua. Depois eu caí de paraquedas para aprender teologia em inglês. Então, foi bastante, no começo bastante exigente, mas foi gostoso. Mas, olha, você me disse assim que você você é irmão, mas por um tempo, né? Sim. Você também sente que a sua vocação é o sacerdócio. Particularmente, desde os 5 anos de idade eu quero ser padre. Quem conhece um pouco da minha história, os meus familiares, meus amigos sabem disso. Rezava missa com bolacha Maria. Fiz essa experiência algumas vezes em casa. Não sei se minha mãe deve estar olhando, assistindo, acompanhando também. Eu não sei se ela soube disso, mas meu irmão, mais velho que eu, a gente fazia isso. Hoje se vê no YouTube, né? Você tem alguns vídeos assim das crianças. Eu fiz algumas vezes. Eu tinha uma taça que não era usada em casa, era uma taça de metal. E sim, eu já fiz muito isso. Ok, então eu vou fazer esse caso também. Desde 5 anos de idade eu quis ser padre e ainda quero. Hoje sou irmão, não que eu não queira ser padre ainda, eu acredito que essa é a minha vocação, mas eu já terminei todos os estudos necessários talvez para isso, mas um tempo a mais talvez seja necessário, sobretudo nessa realidade especial de Jerusalém, acho que é importante estar mais preparado. Então hoje, no dia do Padre, que a gente vai comemorar amanhã como Igreja do Brasil, né? Como que você vê essa sua missão como dentro desse seu carisma, essa missão de ser padre de Sion? Uau, é bastante específico, né? O padre, basicamente, ele segue o bom pastor. O bom pastor que é aquele que que cuida das ovelhas, que apacenta as ovelhas, que toma conta das suas ovelhas. Isso se vê muito na figura do bispo, e os padres todos, eles compartilham, digamos assim, da missão do bispo, que é o sumo do presbiterado, que é o episcopado, né? Então, todos os padres compartilham da missão do bispo, então a gente tem na figura do bispo o bom pastor, e todos os padres seguem o exemplo desse bom pastor. Especificamente do religioso, ele também segue isso, mas ele tem um carisma, uma missão específica. Cada congregação tem uma missão específica, e que cada padre religioso, ele trabalha com aquilo que é oferecido. E aqui nós temos várias congregações aqui em Ponta Grossa, na Diocese de Ponta Grossa.
os franciscanos, eles têm a sua maneira especial de ser padre, de ser frei, os que são padres. E outras congregações, os cavanes, que agora me vem a cabeça, tem outras também congregações. Exatamente. Servos da Misericórdia. Todos eles têm um carisma especial que eles carregam dentro de si, mas quando eles são padres, eles seguem também ser bom pastor, porque a essência está aqui. Eu ainda não sou padre, serei futuramente, mas além disso, eu também, no meu ministério, como padre, na minha maneira de fazer a homilia, ou na nossa maneira de fazer a homilia, nós levamos essa essência do nosso carisma também, né? Cada um com seu carisma, e lembrando do bom pastor, que é essa figura importante de Jesus. Até a gente conversando aqui em off, antes um pouco de começar, eu achei interessante que o que te chamou a atenção não foi, assim, um lugar, foi uma homilia. Exatamente. O que me chamou a atenção na congregação de Sion foi justamente a homilia de um padre. A maneira como ele falava, então, foi durante o exercício presbiteral, sacerdotal dele, não foi em outro lugar. Foi quando ele estava celebrando a missa na homilia, e ele começou a falar com uma propriedade, com um conhecimento do Antigo Testamento que eu não tinha visto até então. E olha que eu sou de igreja, hein? Eu via missa e eu tinha um contato com outras congregações. Naquele tempo, minha comunidade pertencia à paróquia de Carambeí, depois foi desmembrado e feito a paróquia em Castro, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas, em todo caso, eu tinha conhecimento de outros padres, mas nenhum que falasse daquela maneira, com tamanha propriedade do Antigo Testamento, e também da cultura e da tradição judaica, que nos falta, talvez, para entender um pouco mais profundamente a mensagem de Jesus, né? Sua cultura no seu contexto. Legal. Nossa, para a gente fazer uma homenagem para os nossos padres da nossa diocese, eu quero que você escute essa música do James Rosso, chama Servo por Amor. Se tiver algum padre que estiver escutando a gente, que receba essa homenagem. Amanhã, né, todos os padres que vão celebrar as missas, vão presidir as celebrações, né, que a gente oferece essa música como homenagem mesmo, por essa capacidade dada pelo alto, pelo Espírito Santo, essa unção de pastorear as ovelhas de Cristo. Não porque são pessoas melhores, não porque têm dignidade maior, todos somos batizados, temos a mesma dignidade, mas é um ministério, é um serviço, é uma missão de renunciar a muitas coisas para ajudar a Jesus instaurar o reino de Deus na alma das pessoas, no interior, salvando, curando, ministrando sacramentos. Então, para os nossos padres da nossa diocese, do nosso regional da CNBB, nesse mês vocacional, fique aí com a música Serve por Amor, James Rosso. Anuncia-me uma santa festa no seu rádio. Fique com a gente. Aí agora você fala Eu estava me segurando para não entrar nisso direto. Vocês que estão online, eu estou vendo algumas pessoas pedindo para mandar oi. Vamos mandar no final do programa, tá? Tem mais meia hora, então no final, antes da oração final, a gente vai mandar oi e coletar talvez os pedidos de oração que passaram por aqui. Nós temos gente do Egito, nós temos gente de Paris, nós temos gente de São Paulo. Greetings from Brazil. Seus pais estão aí também? Não acredito, talvez com o meu irmão, talvez esteja assim, tá ouvindo com o meu irmão. Ó, já aumentou, estamos com 8 aqui. Ele foi mais voltou. Fiquem, não saiam, fiquem até o final. Meia hora a gente está juntos com vocês, tá bom? Não saiam. Legal. Que bom. E aí, essa experiência, né, de você ir para as fontes, te faz mais contemplativo também, né? Com certeza. A palavra que nós usamos na nossa Constituição é uma palavra que quase não é usada. Perscrutar. É você ir fundo, é você procurar na raiz essa essência. E você precisa de uma certa contemplação para atingir isso. Não é só a questão espiritual que você precisa ler, você precisa buscar, entender e pesquisar também. Mas se você não tiver essa contemplação, esse momento de parar e fazer essa síntese, então fica só um conhecimento acadêmico, né?
Sim. Precisa algo espiritual, você precisa dessa comunicação também. As irmãs têm um ramo contemplativo. Elas tinham uma comunidade, elas deixaram momentaneamente o espectro volta ao futuro. Elas tinham uma comunidade por meio de eu moro. Nós somos 4 comunidades nesse lugar. Os irmãos, as irmãs apostólicas, o noviciário internacional delas, e também essa comunidade das irmãs contemplativas também. E elas tinham a maneira de elas viver era muito particular, muito particular, porque a oração, a maneira de elas fazerem era tudo hebraico. Então elas criaram uma liturgia contemplativa hebraica, com cantos, com melodia, com antífonas, tá? Muito maravilhoso. Pena que elas não estão mais, mas quem sabe a gente possa continuar esse trabalho. Mas não se sabe também. Aí nessa terceira parte, você pode falar tanto do quem que você quer. Porque, de verdade, eu não tenho congregação. Porque também, não sei se tem muitas congregações. Essa é a questão abençoada. Porque, de fato, ela tem bastante congregações e estão espalhadas, estão em Ponta Grossa, mas em outros lugares também. Na cidade do interior, né? Igual a gente tem Piranga, tem 15 habitantes desse tamanho, mas tem presença religiosa, eu acho isso tão legal. Porque lá em Maringá, né, na DCS, a gente não tem. Na nossa cidade tem 2 congregações apenas. 3. Porque a gente não considera os padres da paróquia como religiosos. Né? Congregação secular não são. Porque são palotinos. E aí tem os palotinos, tem nós e tem as irmãs batistinas. Mas assim, não é uma coisa assim tão... Como é aqui, sabe? Essa força da presença religiosa, pessoal. Até que respeita, gente. Só no ônibus, que às vezes eu não estou ainda respeitado. Estou tirando sábado, gente, mas assim, cuidado com fazer isso. Anuncia-me o melhor programa para o melhor ouvinte. Na sexta-feira aqui tem... Pessoal, sexta-feira o pessoal vai para as festas. Quando né? tem a Meeting Fest também. Ai, meu Deus do céu. Você dá uma festival? Eu faço química. Eu sou o padre Osvaldo Pinheiro, do Serviço de Animação Vocacional da Diocese de Ponta Grossa. A história Eu estou no de cada terceiro ano vocação já. é um diálogo entre o amor de Deus que chama e a liberdade das pessoas que no amor responde a Deus. É porque a gente tem Igreja escolas, é mais né? que uma Aí simples dentro da organização licença- humana, uma vez dentro que ela da também é licença- obra da graça de Deus e da ação do Espírito Santo. Como diz a canção, feita de homens, Mas atualmente a igreja eu é moro divina, num asilo. pois o Espírito Santo a Estudante conduz. É também nesta realidade Porque humana muito- divina porque da pouco- igreja que devemos entender puxar a assunto figura do puxando também. sacerdote. Que poucas Sendo pessoas humano sabem, como todos por os exemplo, seus irmãos, às vezes ele, no colocamos entanto, religião foi contra chamado a por ciência, Deus ciência e contra a religião. colocado à frente da Poucos ou comunidade muito dos poucos fiéis sabem de que para representar a igreja Cristo como como um mundo pastor e da cabeça ciência. do seu corpo. A gente fala, por exemplo, a Cristo, questão e com o seu poder, ele serve e santifica da evolução, o povo a questão que do não Big Bang, pertence a a ele. teoria do mas criacionismo, a- ou da, Em várias sintonia teorias. com a ação genética, evangelizadora, exato, mas cada comunidade, uma nova vocação, quando se fala do Big Bang, por exemplo, quando ministros passa isso e receberam o daquilo a base sacramento para da essa ordem, teoria. O pessoal são esquece, eles acham imagem que isso do saiu Cristo dos, servidor, ah, nosso bispo diocesano, sei lá, nosso dos padre, cientistas diácono seculares, ateus, e não, seminário. a igreja contribui com isso, se esquece. Bacana. E aí eu sou a única irmã do campus aqui, eu conto das exatas. No começo eu tentei perguntar todo mundo. O que a Adriana tá fazendo aqui? Ponta Grossa 15 anos, sintoniza e tem inscrição nova no sinal digital UHF 26.1. Saudades, me passa seu zap. Mais que uma TV. Carlos, quem é seu irmão? Meu irmão, eu estou em Santa Catarina, ele está de Paris. Eu vou te falar tchau, dá os oizinhos. Em seu rádio. Fala italiano também? Eu entendo. Não falo, mas eu entendo. Eu tenho meu companheiro de animação nas missas nessa paróquia, ele é italiano, de Nápoles. A gente percebeu que se ele falar em italiano e eu responder em português, a gente se comunica. A gente faz muito isso. A gente faz muito isso. Quando a gente está com os outros, ele vai no hebraico, para a língua comum. Mas quando a gente está assim entre nós, ele fala em italiano, a gente Não pode faltar o famoso Uma tecla SAP. uma vez que você tem uma base de base, não precisa ter muito de espanhol, e a pior de todas que é o francês, que a maneira de falar é diferente do que você escreve, quando vai para o italiano, você não tem muita dificuldade. Eu tô lá no Duolingo tentando.
Coragem italiano? Coragem. O que é o italiano perto da química? Nada. Vidas que se ofertam, vidas que se ofertam, em sintonia com o amor divino. 16h35. Chamo você para ficar aqui com a gente no terceiro bloco do programa Anuncia-me. Nesse terceiro bloco, vidas que se ofertam em sintonia com o amor divino. Nós estamos aqui com o irmão Tiago, Nossa Senhora de Sion, e ele quer falar um pouco para a gente sobre a sua congregação, quando é que foi fundada, quem é que fundou, como é que começou essa história e onde é que as coisas começam a se costurar com essa ideia da cultura judaica, da cultura cristã. Irmão, fica à vontade, fala sobre a sua congregação. Eu estou particularmente curiosa, porque a gente falando antes do programa, você fala um tanto. Depois do programa, agora você já vai falando outro tanto. Eu estou muito curiosa. Garanto que os nossos ouvintes, que estão com ouvidos atentos e carinhosos para o que você tem para falar, querem saber. Fala, então, um pouco da sua congregação. Antes de falar especificamente da minha congregação, é bom a gente lembrar que cada congregação tem um carisma, tem uma missão. Eu costumo dizer que o carisma, uma congregação, é uma maneira do Espírito Santo, desse Espírito que age, de mostrar uma face, uma maneira de ser de Jesus. O Jesus que era, digamos, professor ou mestre, o Jesus que cuidava e que acolhia os necessitados, e a gente tem várias congregações que cuidam disso, Jesus que era aberto para os pobres, para os necessitados. Então, começando nesse sentido, nós temos as diversas congregações nessa igreja católica, a nossa igreja mãe, que atendem e continuam sendo inspiradas. A cada instante, congregações, comunidades de vida são inspiradas, pessoas são inspiradas a iniciar alguma coisa. No nosso específico da congregação de Nossa Senhora de Sion, primeiramente ela começou com 2 irmãos judeus. Na França, na cidade de Estrasburgo, na França, eles viviam na comunidade judaica, na sua realidade, e o irmão mais velho, Teodoro, ele era uma pessoa inquieta, de certa maneira. Ele começou, então, a buscar um sentido nas coisas. Ele conheceu a filosofia, o pensamento cristão. E a filosofia cristã, e através disso, ele acabou se tornando cristão. De judeu, ele passou a cristão. Eu não uso a palavra conversão, porque a palavra conversão, por vezes, é utilizada para dizer ele esqueceu, ele abandonou seu passado e não olhou mais, agora ele é novo. Não, ele nunca perdeu contato com a sua família, que continuaram judeus. Ele nunca quis converter ninguém, mas a missão dele, a tornar-se cristão, era um sinal, era um exemplo. Então, ele não virou as costas para isso, né, para a sua realidade, para o seu passado. E o irmão dele, Afonso, quando aconteceu isso, ele ficou super chateado. Mas depois, eu vou resumir porque a história é longa, a gente podia ficar aqui até altas horas da noite, mas é longa a história. Ele teve uma experiência, ele foi visitar a igreja, estava com um amigo dele, foi visitar uma igreja em Roma, a igreja de Santa del Frati. O amigo dele era cristão católico, melhor dizendo, e ele foi a preparar o velório de alguém que tinha falecido. Foi conversar com o padre. Enquanto isso, ele ficou andando, vendo coisas, as artes, imagens, dentro da igreja de Santo André. Quando esse amigo voltou, ele estava prostrado diante da imagem de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E esse amigo dele ficou, mas o que está acontecendo? E ele levantou, ele sem palavras, não sabia o que dizer, e pediu apenas para ser batizado. Então, foi uma experiência, é considerado um milagre. E aqui fala da conversão, uso muito a palavra conversão, mas essa experiência muito forte fez com que ele pedisse o batismo, fez com que ele entrasse posteriormente na congregação dos jesuítas para estudar teologia ou para seguir um caminho talvez de preparação. Nesse período, Teodoro já era padre em Paris, e ele, ele também seguiu de certa maneira esse caminho. Ele estudou com os jesuítas por um tempo, e depois ele saiu e os dois fundaram a congregação de Sion.
oficialmente, mas há controvérsias mesmo na nossa família para essas questões, oficialmente se diz que foi o padre Teodoro que fundou a congregação. Mas o padre Teodoro diz que, sem a experiência do irmão dele, o Afonso, ele nunca teria fundado essa congregação, que tem como hoje, depois do Concílio Vaticano II, a missão desta congregação, ela é de voltar às origens do cristianismo, de voltar à origem do próprio Cristo, no seu contexto judaico, por exemplo. Jesus era judeu, Jesus não era cristão, a gente falava um pouco isso antes, que a gente esquece, a gente fala tanto no cristianismo, a gente esquece que Jesus não era cristão. Jesus era judeu, praticava o judaísmo, assim como Maria, José, todos os discípulos dele. Então, toda essa base nós vamos buscar nas raízes judaicas. Nosso carisma, eu digo que são dois. Primeiramente, é testemunhar que a aliança feita com Abraão e o seu povo, o povo de Israel, o povo judeu, ela não acabou. A aliança nova, que se fala no Novo Testamento, a nova aliança, é justamente em Cristo abrir essa possibilidade da salvação para os gentios, que futuramente se tornariam cristãos. Essa é a nova aliança, essa é a grande novidade, porque até então os pagãos, os gentios, eles não tinham acesso ao conhecimento do Deus único, a esse processo de salvação. Porque não nasceram de Exatamente, Deus. Exatamente, porque para você ser judeu, você tem que se converter ou nascer, primeiramente nascer judeu, né? Alguns tentam fazer o processo de conversão, que não é muito, absolutamente não é muito comum, é muito difícil. Mas, em todo caso, em Cristo, o conhecimento de Deus único, Deus eles chamam em hebraico Elohim Echad, que é esse Deus único, que nós tínhamos na época, antes de Cristo, mesmo posterior, com os outros povos pagãos, eles acreditavam em muitos deuses. Então, é em Cristo que se abre essa possibilidade para as nações, para que elas entrem dentro desse projeto salvífico. Então, essa é a grande novidade. E nós testemunhamos na igreja e no mundo que a aliança primeira com o seu povo não foi revogada. Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Então, é nesse sentido, essa é a primeira missão. A nossa segunda missão é estudarmos essa raiz judaica, melhor dizendo, estudar as Escrituras, a Bíblia, em outras palavras, com a tradição judaica e com a tradição cristã. Porque a tradição judaica nos ensina muito. Muitas das coisas que Jesus falava, a gente só faz sentido se nós ouvirmos um pouco essa tradição judaica. Então, nosso carisma é esse. Não é fácil, porque primeiramente, você precisa ser convicto da sua fé como cristão, para daí você visitar uma outra fé que não seja a sua. Por mais que nós temos a nossa base cristã, do cristianismo, a sua base toda está no judaísmo. Mas mesmo assim, você precisa ter suas convicções para poder dialogar com o outro, para poder fazer esse encontro e esse aprofundamento e tudo mais. Legal. Eu acho que eu não peguei. Quando que foi fundado? Perdão, faltou a data. Nós fomos fundados durante um processo. Esse milagre do padre Afonso Maria aconteceu no dia 20 de janeiro de 1842. E nós colocamos como ponto de partida essa data. Tanto é que nós celebramos com uma festa de Sion, na França, que inclusive a missa própria de Notre-Dame de Sion, porque aconteceu lá, com a fundação da congregação. Então, essa data nós celebramos com uma festa como ponto de partida. A partir daí, nós tivemos vários estágios de oficialização e tal, mas nós colocamos como sendo em 1842, a nossa fundação em Paris. Muito obrigada. Nossa, irmão, que partilha riquíssima. Foi muito, muito importante você ter falado isso, né? Que a gente também, no documento Catequese Tradendi do Papa João Paulo II, um documento já da década de 80, né? Quando ele falava dessa reforma da catequese, num sentido também já catecumenal, ele falava assim que a gente precisa ter fortemente a nossa identidade cristã, para que a gente também possa fazer esse diálogo, né? Hoje todo mundo diz que é muito livre para conhecer vários tipos de religião, mas muitas vezes as pessoas se perdem na sua identidade, não conseguem se fundamentar, não conseguem se fazer assim, se solidificar, né? Como Jesus fala, né? Casa construída sobre a rocha. Eu acho que está nisso uma identidade bem fundada, né? E isso vai também com o tripé, né? Da oração, da ação e do conhecimento da Escritura. É importante lembrar isso, o fato de nós nos voltarmos para o judaísmo enquanto congregação de Sion, não quer dizer que nós queremos ser judeus ou queremos nos converter ao judaísmo, não. Mas simplesmente voltar
as nossas origens, no sentido de saber o que é isso, para que a gente possa viver e compreender melhor essa mensagem do Cristo. Nós somos cristãos, queremos seguir o Cristo da sua maneira judia de ser, da sua maneira judia de ser. Sabe o que eu achei muito engraçado? Que você falou que tudo quanto é lugar é separado porque tem cara de árabe. Não, Olha, dá pra, verdade, né? não dá pra ir no aeroporto, senão vou começar a palpar e ver se tem bomba. Foi mal, mas é verdade. Estereótipo, né? Estereótipos. Falamos de estereótipos agora há pouco, sim. 16 horas e 45 minutos. Gente, fica com o hino da JMJ 2019. Já estamos preparando aí, porque, gente, vai ser uma festa da juventude. A igreja é jovem, a igreja é viva. Hino da jornada, fique com a gente. Ainda tem nosso quarto bloco. Vamos rezar com você. Manda aí o seu pedido de oração no WhatsApp da rádio, 991518989. Se não, no Facebook do irmão Tiago, Angel Cardoso, tá? Fique com a gente. Então, anuncia-me uma santa festa no seu rádio. A mãe do seminarista, ela manda toda vez. Acompanha, fiel. A mãe do Rodrigo. Ai, que bom. Somos peregrinos e viemos hoje aqui. É legal que quando a gente tem alguém que conversa bastante, não tem muito trabalho, assim, de ficar... Não é E aí, justo. e aí? Não é justo. Olha, você me faz, porque senão eu vou embora, hein? Muito bom, muito bom. Ai, que Mas é legal. gostoso compartilhar tudo isso, né? Sobretudo porque, nem todos, como eu falei, nem todos têm a possibilidade de ter essa experiência. Então, esse é o mínimo que eu posso fazer, pela graça que eu tive de poder morar, de poder viver nesse lugar, de conhecer esses lugares, de muita coisa compartilhar com os outros e ajudar os outros a enriquecer a espiritualidade, a vida, a pensar. E eu achei fantástico esse negócio de acolher o peregrino, sabe? Porque você tem a oportunidade de entrar em contato com pessoas diferentes. E é um esforço muito grande a gente sair da gente mesmo para olhar para o outro, né? Todo mundo está muito fechado na sua individualidade, no seu individualismo, né? Sobretudo hoje, sobretudo com smartphones, tecnologia, cada um é na sua, eles entram no seu mundo virtual, não critico absolutamente, até eu tenho minhas redes sociais, mas é um estudo curioso, você se fechar em si, você se fechar e nossa, assim, quando você está servindo ao outro, esse é um jeito muito forte de aparecer o ser cristão. Você está ali, você tem que entender as necessidades básicas da pessoa, porque ela precisa daquele lugar que você está oferecendo. eu gosto muito do Padre Francisco Paz. Nós evangelizemos com o nosso ser, com o nosso agir. Se precisar, você pode falar, mas que o seu ser, que as suas ações, que o seu dia a dia possa ser uma maneira de evangelizar, porque a gente está, o nosso ouvido está cansado de tanto ouvir, mas os bons exemplos assim, principal, então, acolhida ou receber uma oferta é importante, uma maneira de você falar menos, mas fazer mais, mostrar que é ser cristão. O que é o Muro das Lamentações? Muro das Lamentações, em hebraico chamado Kotel, ou chamado Muro Oriental, são as bases do que era o segundo templo de Jerusalém, que foi destruído lá nos anos 60. Então, tinha um muro, foi tudo destruído, isso aqui tudo hoje não temos nada, mais ou menos aqui, e aqui você tem um pedaço que ficou, que é muito grande, que era a base dele. Então, essa parte digamos, muito santa para os judaísmos, para os judeus, porque o único acesso que ele tem esse templo é o templo de Jerusalém. Se fosse uma saudade Exatamente. do passado. E por que o povo fala que é alimentação? Porque a maneira do judeu, segundo a Bíblia também, nós não deveríamos rezar parados. Você tem que mexer o seu corpo, tanto é que da Bíblia não sábado. Mas uma das fundamentos judaicos é que você, primeiro que você não dorme, basicamente não dorme. Se começar a se mexer, você pega aquele embalo, não dorme, você reza.
Então, por que isso se chama de alimentação? Por causa que eles estão chorando. Não, mas é o movimento do corpo deles que é o movimento da oração. Então, por isso chama de alimentação por causa que eles estão chorando. Não. Mas em outras alimentações, no fundo, é esse pedaço remanescente do templo de Jerusalém. E aqui sim, estão os problemas, porque foram construídas a mesquita de Omar e a mesquita dourada foram lá em cima. Então, ao mesmo tempo que para os muçulmanos aqui é sagrado, também embaixo é sagrado para os judeus, e aí fica assim, mas para mim é sagrado, mas para mim também é sagrado. Você não é um problema. Se você é daquelas pessoas que não gosta de deixar nada para o amanhã, que não deixa nenhuma preocupação de última hora para a família, e o que você quer é só deixar boas lembranças, e transforme a saudade em um ato de amor ecumênico. 25 anos de tradição, acessibilidade, atendimento de alta qualidade às famílias enlutadas. Parcelas de taxas super acessíveis são os diferenciais que fazem do cemitério Parque Jardim Paraíso o melhor local de descanso eterno. Nós congregação 3224-7969 e 3226-4188 e conheça os planos de serviços. Cemitério Parque Jardim Paraíso, um mas aqui no Paraná, Santa Catarina. Pernambuco, Paraíba. O tempo é sagaz e é igual para todos. A idade avançada, cedo ou tarde, chegará. E todo respeito e cuidado com aqueles que muito já viveram é sempre bem-vindo. Os idosos geralmente precisam de atenção e cuidados sociais devido a algumas limitações que os acometem. Portanto, esteja pronto para ajudar e auxiliar nas tarefas simples do dia a dia. Procure evitar acidentes domésticos. E, acima de tudo, ausência de carinho e amor. A idade não muda a essência. Pessoas não têm prazo de validade. Cuide. Uma mensagem da Minas, Rio de Janeiro. Nós estamos todos os dias, a fé em Deus e a devoção à Nossa Senhora Aparecida se fazem presentes no programa Com a Mãe Aparecida, que para o mês vocacional, todos os dias, direto do estúdio da Rede Aparecida de Rádio, um missionário se unirá a você para juntos refletir e rezar pela sua vocação. Participe do programa Com a Mãe Aparecida pelo telefone 12 3104 4404. Pelo e-mail mãeaparecida@radioaparecida.com.br ou envie sua mensagem no WhatsApp 12 997503624. Não deixe de acompanhar esse momento especial. Rede Aparecida de Rádio. A fé está no ar. Também com viés, não vou dizer social, mas de você levar justiça, de você levar paz, sobretudo a paz, de você de shalom, de você levar essa tem a mesma possibilidade que vocês. Ai, o da mãe, anunciar as maravilhas do Senhor. I understand, sir. Everything. Egito. Deixa eu ver que horas são. 16 horas e 53 minutos. Quase perdi o relógio aqui. É tanta emoção nesse programa que, olha, esse anuncia-me deste primeiro final de semana do mês vocacional. Convido você a rezar pelas vocações, você que está aí escutando a Rádio Santana, está curtindo a gente aí desde as 4 horas da tarde, ouvindo a partilha do irmão Tiago. Para nós está sendo riquíssimo, o irmão de Nossa Senhora de Sion, que mora em Jerusalém, nós importamos ele por hoje, natural dessa nossa diocese, essa terra maravilhosa aqui, na região dos Campos Gerais. Mas eu quero trazer aqui, diante da Mãe de Deus, com você, as intenções que você traz no seu coração. Irmão, você quer colocar alguma intenção, que você, principalmente você que mora num ambiente em que a gente estava falando, né, dessa rixa, desse conflito ali da Palestina, que, se você quiser colocar, né, nesse nosso momento, a gente quer acolher também essas intenções que o Papa coloca. Né? Exatamente. Gostaria então de convidar a todos para colocar nas suas orações a Terra Santa, Israel,
e Jerusalém. Há quem diga que quando a paz reinar em Jerusalém, a paz vai reinar no mundo. Talvez seja uma visão messiânica, mas vamos rezar. Eu gostaria de convidar a todos para colocar suas orações e as suas intenções pela Terra Santa e também pelas vocações. Pelas vocações, a gente está começando o mês vocacional e não esqueçamos, às vezes a gente esquece de que a gente pensa e reza pela vocação na casa dos outros, né? Mas começar pela nossa família, pelo matrimônio, já é uma vocação. Então, que possamos rezar e possamos, por que não? Sai uma vocação da nossa casa, uma vocação sacerdotal, religiosa, também o matrimônio, que é uma vocação. Possamos rezar também pelas vocações dentro das nossas próprias comunidades, dentro das nossas próprias famílias. E também a quantidade de refugiados, né? Que tem saído dos conflitos no Oriente Sobretudo, Médio. exatamente, que tem muita gente morrido nessa tentativa de travessia pelo mar até chegar na Europa, pela Itália, da África, para esses países mais ao sul da Europa. E então, tem morrido, tem muita gente. O Papa pede as nossas orações nesse sentido. E a gente também coloca as nossas intenções, nossas preces por esses que estão passando por dificuldades, por todos esses lugares em guerra. E a gente lembra a Síria, que tem sofrido bastante, sobretudo com essa questão do terrorismo. É muita gente morrendo, e a gente coloca isso também, a violência. Né? A violência, a gente teve alguns casos de violência acontecido aqui na América Latina, né? A gente lembra Nicarágua, a gente lembra Venezuela, a gente lembra o Brasil, também o lugar onde a gente mora. Quero também colocar o pessoal lá da minha casa, do Asilo São Vicente, que estão escutando lá com muito carinho. Sempre que a gente está aqui no programa Anunciamos, eles ficam: ó, irmã, você que vai hoje? Eu vou, então eu vou te escutar. Então, vocês que estão escutando aí, são pessoas que estão fragilizadas pela idade, por algumas doenças. Você que tem as suas dificuldades, talvez na sua família, coloque-se em oração. Vamos pedir pela intercessão da Mãe da Divina Graça, que nos ensine a acolher a cruz de cada dia. A cruz que Jesus diz mesmo para nós tomarmos ela, mas não como um peso, mas como um instrumento. Vou convidar você, então, para traçar sobre você o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oração à Mãe da Divina Graça. Santíssima Virgem Maria, Mãe da Divina Graça, nós vos escolhemos como protetora de nossa vida, de nossas famílias e de nossa diocese. Abençoai-nos, protegei-nos, acompanhai-nos com vosso carinho materno e alcançai-nos a graça de viver sempre na amizade de Deus. Vós acreditastes na palavra do Senhor. Ensinai-nos a acolhê-la, a seguir vosso Filho Jesus Cristo e a amar todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Mãe da Divina Graça, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos também a oração vocacional, pedindo ao Senhor da Messe que envie trabalhadores para a sua colheita, pedindo aos jovens também que sentem no coração um ardor, uma inquietação, que não querem ser iguais a tudo aquilo que o mundo propõe, mas querem ajudar a levar a vida para as pessoas, acolher as pessoas, dar dignidade para os seres humanos, que muitas vezes estão sendo tornados objetos na mão de muitas pessoas, de poderosos, de pessoas que, só pelo fato de ter dinheiro, acham que pode manipular a vida humana. Peçamos a Deus, então, mais apóstolos, mais vocacionados para a Santa Igreja. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos para vos seguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmão, muito, muito obrigada por você ter participado aqui conosco. Foi um momento muito especial e eu acho que foi a mão da Divina Providência, porque também eu me enriqueci muito com a sua presença aqui, com as suas palavras, e quero estender, né, todo um abraço, uma saudação para a sua congregação. Você falou que não são muito numerosos, então dá para dar pelo menos um abraço em cada um, né? Pessoalmente. Que bom. Muito obrigada mesmo, porque você com certeza foi enviado pela sua comunidade para estar aqui. E por Deus, e pelo Espírito Santo, que deu uma ajudada, deu um cutucão em mim lá. Não, essa é a oportunidade pelo Padre Osvaldo também. Eu gostaria de agradecer à Rádio Santana e esse programa que tem muito ajudado as vocações, e sobretudo na pessoa do Padre Osvaldo, um grande amigo, e grande abraço a ele. E também gostaria de citar alguns lugares que nos acompanharam, a todos. Nós tivemos contatos aqui no Egito, em Israel, na França, a gente nos ouviu em São Paulo, em Santa Catarina, aqui no Paraná, em Castro, vários lugares aqui também, pelas ondas da Rádio Santana. Então, minha saudação, meu abraço e minhas orações, quando eu voltar em Jerusalém, eu vou pensar, eu vou colocá-las nas minhas intenções, nas minhas orações, toda essa atmosfera, todo esse momento de prece, esse momento de partilha que nós tivemos aqui. Vou levar com certeza comigo para lá, com muito carinho. E lembrar também que esse lugar continua sendo minha casa, foi e continua sendo minha casa, foi daqui que eu saí, então é só um filho voltando para visitar a mãe, por assim dizer. Eu quero também agradecer aos seus pais que, por você vir aqui, você teve que renunciar um dia, né, com eles também, agradecer por essa oportunidade de conhecer, né, um pouco dessa sua história, que para mim essa partilha de vida é um enriquecimento, você me deu uma pérola. Muito, muito obrigada. Eu agradeço. Agradeço a você que ficou conosco, o carinho da sua audiência. Fique com Deus e com Nossa Senhora. Não esquece de rezar pelo seu padre, olha lá, que senão a Nossa Senhora vai te dar um puxão de orelha. Você vai rezar, por favor, nesse mês vocacional, vai intensificar, dobrar o joelho no chão e vai rezar pelas vocações, pelos vocacionados, os seminaristas que nós temos na nossa diocese, né, tanto religiosos quanto diocesanos. Fique com Deus, muito obrigada mais uma vez, e até no próximo programa Anuncia-me. Tchau, 17h02. Fique com a gente ainda na Rádio Santana, no restante da nossa programação. Não perca. Um abraço. Muito, muito obrigada. Nossa, foi fantástico. Um abraço a todos aqueles que eu pude, não citei por nomes, mas obrigado por acompanhar. Alguns ficaram até o final, outros foram desistindo pelo caminho, mas obrigado em todo caso. Okay? Tchau. Tchau, tchau. Até uma próxima.